E seja muito bem-vindo ao nosso canal, Nossa Casa RS. Hoje eu vim falar para vocês sobre alguns erros que tivemos ali no processo de financiamento e também no início ali de mexer no terreno da construção. E se você está pensando em construir ou está construindo, já me deixa escrito aí nas mensagens como é que tá o processo de vocês por aí, que eu vou amar saber. Também, se você está pensando em construir, eu estou gravando vários vídeos com várias dicas e como está sendo o meu processo por aqui. E hoje eu vou contar pra você como é que foi e o que aconteceu de errado aqui durante o processo do financiamento e o começo ali da nossa construção. Às vezes a gente pensa que as coisas vão dar tudo certo e a gente quer e deseja isso, mas não é isso que acontece. Às vezes a gente tem alguns imprevistos que às vezes nos deixam tristes, nos deixam para baixo, mas precisamos ter fé em Deus e confiar que tudo vai dar certo, mesmo com algumas pedrinhas de tropeço, não é? Então, ali no início do nosso financiamento, quando eu falei com o nosso corretor, que eu comecei atrás ali, ele me passou umas coisas que eu tinha que passar para ele, algumas documentações. E juntamente com essas documentações, ele me passou que eu tinha que pedir pro meu esposo, como ele não trabalha de carteira assinada, ele é autônomo, eu teria que pedir para ele pegar juntamente ali com o banco, que ele faz as movimentações de valores dele, que ele faz os depósitos dele, ali os olerites de conta, né? Pra a Caixa saber ali quanto que ele recebe mais ou menos por mês. Bom, foi isso que o meu esposo fez. Ele foi lá, pegou ali online mesmo e mandou pro nosso corretor. Só que daí o nosso corretor mandou para a Caixa e a Caixa liberou um valor de financiamento muito baixo, que não daria pra gente construir, né? Então a gente falou pro nosso corretor que não teria como com aquele valor, que era muito baixo, e ele nos deu uma dica que era a gente declarar o imposto de renda, fazer a declaração do imposto de renda. E foi o que nós fizemos. A gente fez a declaração do imposto de renda num valor ali no qual coubesse no nosso bolso as parcelas do financiamento ali da casa. Porque dependendo do valor que você declara ali no imposto de renda, quanto maior o valor que você declarar, maior as suas parcelas vão ficar ali para pagar a casa depois. Então a gente declarou nosso imposto de renda no valor de R$ 3.000, no qual ficaria as parcelas boas para nós pagar. E foi o que fizemos. E mandamos de novo para o nosso corretor novamente mandou ali para fazer uma nova análise de financiamento. E saiu com um valor bem melhor do que da primeira vez. Então, nós damos o ok para ele e ele continuou com o processo ali de financiamento para nós. E também, depois de todo esse processo, nós também tivemos outro errinho, foi ali na data que o corretor nos passou. Eles tinham inicialmente lá me passado ali que o nosso processo de financiamento até a construção ia durar de 4 a 5 meses. Bom, e eu com isso pensei que realmente ia durar de 4 a 5 meses e já tava fazendo as contas de quanto que a casa ia ficar pronta. E que nas minhas contas já era pra gente estar na nossa casa, ó, há muito tempo. O nosso processo ali todo durou exatamente um ano. Eu comecei a falar com o nosso corretor em março de 2024 e nós terminamos o nosso processo para liberação para construir em março de 2025. Um ano. Pra te ver como as coisas às vezes não saem conforme devem sair. E ele falou pra nós que o nosso financiamento foi o primeiro que levou tanto tempo assim. Mas Deus sabe de todas as coisas.
dentro desse tempo, deu tempo pra gente juntar um dinheiro a mais. E esse dinheiro tá nos ajudando para as outras coisas que deram errado e que a gente não sabia. Mas como Deus sabe do início e do fim, Ele já nos ajuda aí, né? Por mais que a gente não goste, por mais que a gente quer as coisas pra agora, Ele vai nos guiando e é o que eu peço todos os dias. Que Ele guie, que Ele esteja à frente da nossa casa e da nossa construção. Bom, esse foi o segundo erro que deu. O terceiro erro que teve foi quando a gente foi fazer ali a assinatura de compra e venda lá no cartório. A gente foi juntamente com o proprietário do terreno. Ele foi lá, eu fui junto, meu marido foi, a esposa dele foi, e fomos lá assinar contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda era para durar 4 meses, que ficaria ali dentro do prazo que o corretor tinha nos dado para finalizar todo o processo ali. Só que não foi isso que aconteceu. Passou o prazo, a gente teve que fazer uma nova assinatura de contrato de compra e venda. E nesse nossa assinatura novamente ficou em 4 meses. E na segunda assinatura também não deu certo. Não conseguimos ali ficar dentro do prazo por causa de alguns atrasos que deu, juntamente com as documentações que a gente mandava para o corretor mandava para a prefeitura demorava demais para mandar de volta. A nossa arquiteta mandava uns documentos para a prefeitura demorava para mandar de volta. O nosso corretor falava com o gerente da caixa, o gerente da caixa demorava para retornar. Então teve muitos erros, muitos atrasos por causa disso. Então não conseguimos cumprir o prazo ali de 4 meses também, no qual deixou o dono do terreno muito bravo. Ele chegou a falar para o nosso corretor que estava a fim de desistir de vender para nós, porque estava muito atrasado e estava dando muito ali a questão de demora perante a caixa. Ele pensou que ia ser mais, né, menos demorado, assim como nós. Porque até então o corretor passou para nós e passou para ele também que ia demorar de 4 a 5 meses. Não foi isso que aconteceu. E ele tava bravo. Daí, nosso corretor ligou para nós, falou que o seu João tinha entrado em contato com ele. E eu e o meu esposo resolvemos ir até a casa do dono do terreno, né? Pra que a gente pudesse ir lá pedir uma desculpa pra ele. A gente chegou lá, pedimos desculpa, vamos lá ver se ele queria continuar com o processo ali. E ele falou que não, ele queria continuar com o processo, só que ele tava muito brabo e nem era com a gente, era ali com a questão da caixa, e o corretor que falava uma coisa e não se cumpria. E que ele gostava muito da gente, e por mais que tivesse mais pessoas querendo comprar o terreno, porque tinha bastante pessoas ali correndo atrás do terreno e querendo comprar aquele terreno, ele disse que não, que ia continuar com a palavra dele ali com a gente, porque ele tinha gostado bastante da gente. Então a gente foi lá e deu continuação ali com o terreno. Aí depois, um mês depois disso, a Caixa nos chama pra fazer a entrevista lá com o gerente da Caixa. Então nós vamos lá, a gente chega lá, ele explica sobre o financiamento, os valores, passa tudo de novo, explica sobre as etapas, como é que vai ser a liberação do dinheiro e como é que vai ser a liberação do valor pro dono do terreno. Tá, daí a gente saiu de lá, ele deu o prazo de 1 semana para pagar o dono do terreno. Passou 1 semana, nada. Passou 2, nada. Eles levaram 15 dias para pagar o dono do terreno. E daí liberaram o dinheiro para pagamento para ele. Só que dentro disso, no início a Caixa tinha nos passado também que quando fizeram a vistoria do nosso terreno, que daí a Caixa manda um engenheiro no nosso terreno para fazer a vistoria. E eles fizeram a vistoria e o engenheiro passou um valor bom para nós, que daria ali a possibilidade de não termos que pagar os 20%, né? Porque a Caixa, ela só paga 80% do valor da casa ou do terreno que você vai comprar. Então, se o seu terreno é 80 mil, ela só vai pagar 20% dos 80 mil, tá? E você vai ter que arcar com os outros 20%.
Então a gente ficou muito feliz que a gente não ia ter que arcar com os outros 20% e ia nos ajudar bastante. Só que daí chegou ali na finalização do ali pra pagar e pra finalizar o contrato ali, ele nos passou que tinha dado que a engenheira da Caixa não tinha passado o valor que daria para cobrir os 20% ali para nós não pagar. Então a gente teria que pagar os 20% porque a Caixa só pagou 80% pro dono do terreno. Então a gente pagou, teve que tirar do bolso 20% do valor do nosso terreno. Foi algo que nos deixou bem chateado também. E mais uma coisa que não estávamos contando. Bom, depois, lá no final, na hora de nós mexer no terreno, de colocar o poste, meu esposo comprou o poste, ele foi colocar o poste, porque ele coloca, porque ele é eletricista, né? Ele foi colocar o poste e ele colocou o poste onde ele achava que era o poste, porque ele sempre colocou o poste e nunca deu errado. E foi lá que ele colocou. Bom, depois, juntamente com o poste, também foi feita a marcação do nosso terreno. O pedreiro teve lá e fez a marcação. Depois a gente chamou a engenheira para ver, fazer a vistoria da marcação. Chegando lá, ela viu que o poste estava no lugar errado e que nós teríamos que arrancar o poste daquele lugar para passar para o lugar certo. Porque ele estava no lugar da calçada. A calçada parece que tinha 2,10 metros e o poste estava uns 15 a 20 centímetros para dentro da calçada. Então a gente teria que trocar o poste. A gente tentou argumentar, tentou falar, ela ligou para a prefeitura foi lá, mandou o pessoal lá para ver. Eles disseram que realmente a gente teria que tirar o poste dali, então a gente teve que tirar. Então a gente arrancou o poste, pagamos para arrancar uma escavadeira, cobrou R$ 200 para nós em 1 hora tirar o poste. A gente ficou com medo de quebrar o poste. E fora o trabalhão que deu para tirar aquele poste do lugar e para colocar no novo buraco. Então, fizemos isso. E depois de 2 dias que a gente fez isso, o meu marido foi até o terreno e viu que na frente da nossa casa, o nosso terreno ali estava marcado com uns taquinhos de madeira numa ponta a outra. E falou com a nossa engenheira ligou para a prefeitura disse que teve lá fazendo uma nova remarcação porque eles viram que a estrada estava com tamanho incorreto. Então, a gente teria que passar a nossa calçada que estaria aqui, passar mais pra frente, pra depois quando eles fizer ali a estrada, arrumar a rua, ela ficar no lugar exato. Bom, a gente fez todas aquelas coisas que não necessitava, entende? A gente teve um gasto a mais que não precisava. E se a prefeitura tivesse ligado pra nossa arquiteta, tivesse falado pra ela antes, a gente não teria tirado o poste, a gente não teria, né, mexido e gastado a mais. Uma coisa que não teve necessidade. E agora o poste ficou lá, a gente moveu o poste do lugar, agora ele vai ficar no lugar errado, né? Porque antes ele estava no lugar certo, se tivesse deixado. Agora a gente vai ter que fazer uma cerca e deixar o poste pra fora. Vai ter que ficar um L na nossa cerca. Com o passar do tempo você vai ver como é que vai ficar. Nos acompanha aí pra ver como é que vai ficar lá. Mas é o que a gente vai ter que fazer. E é o que aconteceu e não tem o que fazer. E se você chegou até aqui, me deixa um like. Também deixa escrito nos comentários se você está passando por algum perrengue por aí também com a sua obra. E já se inscreva no canal para nos acompanhar por aqui para ver como que vai ficar a nossa tão sonhada casinha, tá? Logo logo a gente vai estar construindo. E eu espero que você tenha gostado, que com o meu vídeo, com as coisas erradas que aconteceram por aqui, você tenha tirado alguma coisa pra você também, tá? E se você tá para construir, nem sempre as coisas dão certo, a gente tem que estar preparado também no emocional, quanto também no dinheiro, porque às vezes é gastos que a gente não estava preparado, né? Mas graças a Deus a gente tinha juntado uma verba boa, nos qual está nos ajudando para essas coisas que deram errado e que tinham que acontecer, porque tudo acontece dentro dos planos de Deus, né? E muitas das coisas aqui que
ao nosso ver, deram errado, para nós lá na frente, agora a gente está vendo que foi preciso, porque a gente conseguiu juntar mais dinheiro, a gente conseguiu fazer algumas coisas a mais. Se tivesse saído a nossa obra lá na frente, a gente estaria apertado agora e pagando bem mais pela nossa casa. Então, Deus tem um propósito para todas as coisas e tudo está nas mãos deles. Só basta a gente confiar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e tchau, tchau. Fica com Deus.